A terceira temporada de Handmaid's Tale teve gente, jornalista, falando que a série avinagrou e depois que a série reagiu. Não sei muito como é possível, já que estava tudo gravado. Teve gente falando que não aguentava mais andar em círculos e não acontecer nada. Teve gente aqui no canal, inclusive, comentando que quase desistiu, ou gente que estava pensando em desistir porque não estava aguentando mais tanto sofrimento. Teve também a ironia que causou muito furor aí, muita gente ficou chateada, ficou sentida, do Dear White People, da série da Netflix, que deu uma cutucada muito pertinente na série, na Handmaid's Tale, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar aqui. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar a live que a gente fez no Instagram, isso aqui vai ser um resumo também de algumas coisas que a gente falou lá e um balanço, né? Como você falou, o melhor e o pior da terceira temporada de Handmaid's. Na nossa singelíssima opinião, se vocês tiverem piores e melhores diferentes, é até bom, conta aí pra gente aqui embaixo também. Is this it? Mayday. Is it? Yes. The Handmaid's Tale é muito boa no que ela se propõe a fazer. Nós vamos elencar aqui alguns pontos. O primeiro deles é que respeita a obra em que ela se baseia, o livro Conto da Aia, da Margaret Atwood. Ela não viaja para muito longe, assim, usa aquelas referências, que a gente sabe que o primeiro livro se esgota na primeira temporada, mas tem uma coerência no que foi feito na segunda e na terceira temporada. Não subverte totalmente a história e vai para outros lugares. A gente estava pensando no livro que vai sair ainda esse ano, no The Testaments, que é a continuação, não sei se pode se dizer assim, de The Handmaid's Tale. A gente não sabe exatamente como é o enredo, né, ainda, não tem como saber. Mas a gente ficou imaginando se isso vai influenciar na série, na quarta e na quinta temporada, se tiver quinta ou se vai ter só quarta. E como a Margaret vai lidar com essa história que foi escrita por outras pessoas, né? A continuação da história que ela escreveu, mas não tem só as mãos dela ali. Eu creio que até pelo nome do livro, The Testaments, que é isso, né? São esses depoimentos das pessoas, imagino que a June morre. Eu vou voltar nessa teoria. Eu continuo achando que ela vai morrer em algum momento. Talvez na quarta temporada. A gente recebeu um comentário muito legal do Vitor Rodrigues, falando sobre como o 13º episódio, o último, tinha sido muito bíblico. A gente comentou na análise, né, sobre as referências bíblicas. Alguns até passaram batido, como o nome da Rebeca e tal, que depois alguém comentou também. O Vitor estava comentando sobre a Terra Prometida, que faz sentido a June morrer, porque na história da Bíblia, Moisés também não entra na Terra Prometida, né? Essa terra onde emana leite e mel. Eu também imagino que ela vai morrer sim. As pessoas ficaram, não, assim, a June não tem série, não sei o quê. É até um tópico que a gente ia falar, né? Pode entrar nele da vez? Muita gente ficou, né? A June não tem série, a June é Handmaid's. Eu discordo. Acho que várias outras séries já mostraram que a morte do protagonista não atrapalha o desencadeamento da narrativa. E com Handmaid's eu creio que isso vai acontecer. Uma coisa que me deixou um pouco chocada com essa repercussão de a June não pode, sem ela a série não anda, é também colocar a Elizabeth Moss, ninguém falou o nome dela pra gente assim, mas quando fala sem a June não dá, eu ligo muito a Elizabeth Moss como se fosse a única atriz capaz de representar esse papel, e não é. Eu acho que tem alguém que seja insubstituível. Pra mim o problema não é esse, pra mim dentro da lógica narrativa faz sentido ela morrer. O elenco de Handmaid's continua sendo um dos pontos altos. A Ivone Strahovski transmite bem esse ódio que a gente sente da Serena, essa dificuldade de interpretar o que essa mulher tá fazendo, né? Nessa temporada ela tem esses mistérios que a gente ficou, não é possível, ela tá indo, ela tá voltando, e que no fim das contas é uma mulher muito egoísta, que faz tudo pelo que ela quer, pelo objetivo dela. E o Joseph Fiennes continua nessa mesma pegada de ser o complemento, o par dela. Um casal que a gente tem mais explorado na terceira temporada é o casal Lawrence, o Bradley Whitford e a Julie Dresden, que estão espetaculares nessa temporada. Bradley com aquele mistério, aquela dificuldade também da gente entender esse personagem. Ele caminha da ironia, passa pela bondade, tem um humor ali também super irônico o tempo todo. Tem uma cena que eu gosto muito quando ele entrega a arma pra June no final do 11º episódio, e aí tem alguns segundos
um foco, um plano bem fechado no rosto dele, e ele transmite um desespero nessa cena, apenas com o olhar, apenas com a expressão facial, que é muito legal. Já a Eleanor transita nesses surtos que ela tem e também na razão, que ela sabe muito bem o que está acontecendo, sabe o papel da família dela em todo aquele sistema, então ela transita muito bem entre essas emoções e a gente se apega demais a ela para no final ela se sacrificar. É uma personagem que parece que foi escrita pra gente se apegar, assim, pra gente compreender, pra gente amar, e aí no final é morta. E a Julie Dresden, eu já falei várias vezes aqui durante a temporada, assim, como ela me impressiona nesse papel, como ela tá incrível. O ponto baixo do elenco ficou por conta do Max Minghella e da Anne Dowd, a Nick e tia Lídia, porque em determinado momento da temporada eles simplesmente somem. O Nick no 6º episódio, ele já não estava com grande destaque como ele tinha na primeira e na segunda, e a partir do 6º episódio ele desaparece literalmente, ele não aparece mais nenhum episódio da temporada, são 7 episódios, mais da metade ele ficou de fora. A gente acha um desperdício porque a Anne Dowd ela é uma atriz excelente, o Emmy dela veio para coroar, né, essa atuação também. Na live a gente foi informado que o diretor mesmo falou que cortou algumas cenas do Nick lá em Chicago, a gente teria mais de Chicago, então eu imagino que deve ficar para a 4ª temporada, mas deixou um pouquinho a desejar, né, foi bem desperdiçado esses dois personagens. Tell your friends to cool it. Tecnicamente a série continua impecável, a gente já está acostumado com a fotografia maravilhosa da Zoe White e do Colin Watkinson. Os episódios dirigidos pela Denise Erguven são fora de série, assim, são excelentes, principalmente porque são os episódios que tem mais ação, envolvem ação e suspense, então teve um clima de thriller assim muito da hora, muito legal, e aí a gente vê a mão da diretora, né, da Denise. Tem a trilha sonora também, que é sempre incrível. A gente trouxe aqui algumas músicas que tinham alguma história interessante, como aquela do assassinato, I Hate Mondays, que é bem no comecinho da temporada. A última música da temporada também tem muito significado quando a gente vai lá e lê a letra, assim, tá complementando tudo que a June tá passando no momento. E é uma fotografia que não é apenas bonita. Além de bonita, ela comunica muito. E é muito memorável também. A gente lembra de cenas, fica com aquilo na memória. O último episódio você até comentou sobre os planos em que aparece a June e o comandante Lawrence em Plongé contra Plongé, para significar quem está realmente com o poder. Então é interessante da gente perceber como é tudo muito bem pensado, e nessa temporada, mesmo do episódio que a gente não gosta, que é o 6, a fotografia é bonita, a fotografia comunica e significa muita coisa. Tem uma coisa curiosa sobre a fotografia, que tem um plano que é bem repetido, não sei se pode se considerar repetitivo, para algumas pessoas ele é repetitivo, que é aquele plano da June irada, assim, aquele plano bem fechado no rosto dela, e Elizabeth Moss faz aquela cara, às vezes um pouco insana, às vezes bem nervosa, e as pessoas estavam achando muito repetitivo, tinha vários comentários sobre isso. Ai, se tiver mais essa cena, eu não vou aguentar. Eu também estava um pouco incomodada com essa repetição, e a Larissa Padrão, ela também faz análise de Handmaid, já esteve aqui no nosso canal. Ela falou uma coisa que me fez mudar um pouco a interpretação dessa cena. Essas repetições são feitas realmente para incomodar. A fotografia de Handmaid não é feita só para você se entreter ou para ser algo bonito, é feito justamente com essa intenção de mostrar incômodo, né? There's no such thing as escape. Por falar em apenas entreter, em assistir essa série só como um produto de diversão, não sei se tem alguém que se diverte assistindo exatamente, né? A gente sempre tenta relacionar aqui no canal Handmaid's Tale com fatos atuais, com história do mundo. E aí tem as questões sobre moralismo, a questão do cristianismo, né? Questões de religião e poder, de perda de direitos, de silenciamento das mulheres. E recebemos várias dicas aqui pra gente parar de falar sobre isso, principalmente porque a gente relacionou muito com a atual situação do Brasil, graças ao presidente eleito. E declarações que ele deu, atitudes que ele toma. A gente recebeu dicas para parar, não vamos parar.
não pretendemos parar, não paramos. Inclusive o Casa da Marta podcast, ele vai continuar abordando esses assuntos mais específicos, pegando um tema e destrinchando ele, porque essa é uma série que não tem como assistir sem você relacionar com o que se passa no mundo. Essa é mais uma característica de Handmaids, que é se basear em fatos que aconteceram na história, que estão acontecendo. A gente tem um vídeo sobre isso que a gente já fez há um tempo, de 5 fatos que inspiraram Handmaids. E a gente trouxe muito disso aqui essa temporada. Teve muita coisa. Roubo de arte, sobre pessoas escravizadas. Refugiados, crise de refugiados. Sim. A gente trouxe muitas relações bem explícitas que eles fazem com a época do nazismo. Tem a questão da eugenia, enfim. Existem essas pessoas que não querem relacionar com a realidade. Querem realmente assistir só como uma história, como se fosse totalmente irreal, impossível, e a gente não enxerga assim. Teve um comentário muito interessante que a gente recebeu quando fizemos uma crítica mais contundente sobre o cristianismo, e aí não é uma crítica à religião cristã em si, mas o que fazem dela, né? As interpretações são dadas, já que Gilead é sobre isso, que a pessoa comentou e falou assim, vocês ficam falando do cristianismo, mas eu vejo muito isso no islamismo, essas coisas que acontecem com as mulheres, por exemplo. Massa, realmente é uma conexão que faz meio óbvia, né? As mulheres que andam de burca, a gente acha aquilo um absurdo e tudo mais. Mulheres que não têm direitos mesmo em alguns países, ou têm eles muito restritos, mas a gente tem que lembrar que o livro que guia Gilead é a Bíblia. Quando eles estão fazendo a cerimônia do estupro, eles leem um trecho da Bíblia. Quando eles vão cortar o dedo lá da Serena, eles leem um trecho da Bíblia. Tudo está justificado na palavra de Deus cristã. Então não tem como falar que absurdo, no cristianismo não tem isso. Tem. Tanto que eles justificam com a Bíblia. Basta você interpretar da forma equivocada ou de uma forma que você acha que é o melhor, como o próprio Fred diz, né? O melhor não é melhor para todo mundo, vai ser sempre ruim para alguém. Isso é clássico em interpretação de religião, né? Não é uma crítica exata à religião em si, mas as interpretações mal feitas que são elaboradas dos textos sagrados e tudo mais. As pessoas se doem muito quando o assunto é religião, né? Se alguém está criticando, então eu tô errado, e aí você acaba ruindo com tudo que uma religião te fez acreditar e te protege das verdades. Não é crítica pessoal, né? É uma crítica a um sistema que usa as pessoas, às vezes, para coisas bem ruins, para disseminar valores errados, valores preconceituosos, valores que, inclusive, às vezes até causam morte de outras pessoas. Então, é complicado. É bom sempre repensar e ter um pensamento crítico sobre as nossas religiões também, né? Outro dos pontos altos de Handmaids é o uso de simbolismos. A gente ama tentar pescar no meio da história o que estão nos comunicando através de pequenos símbolos, como a gente já citou aqui em vários episódios, em várias análises, como por exemplo o livro do Darwin, A Descendência do Homem, que aparece lá no comecinho da temporada e é relacionado a um estudo que o Darwin fazia com os animais e que justifica muitas questões científicas em relação às fêmeas. Tem também a citação que a Helena fala do Gauguin, e a gente descobriu um quadro, falamos sobre esse quadro, que é muito incrível, tem tudo a ver e se relaciona com o final também da série, né? Porque tem Jacó lutando com o anjo, chegando na Terra Prometida. Teve o A Leiteira também, do Johan Vermeer, pintor holandês, que também tem relações com o que estava se passando na série. Esses simbolismos eu acho geniais de Handmaids e isso nunca se perdeu, ainda bem. O grande tchan toda vez que a gente assiste Handmaid's Tale, é ficar atento a esses pequenos detalhes, porque uma série desse tipo não coloca um elemento à toa. Ela poderia colocar, sei lá, o Guernica do Picasso, mas não colocou o Guernica do Picasso. Ela colocou a Leiteira do Johan Vermeer, ou colocou a peleja do Jacó com o anjo, né? A briga, eu não lembro o nome do quadro do Gauguin. A Bia tava falando sobre essas teorias das fêmeas, aquilo dá pra ver claramente como que eles pegaram a teoria científica de uma certa época, que ainda é válida em alguns aspectos, que justificava a papéis de comportamento dos bichos na natureza através da sexualidade. A fêmea faz isso, o macho faz aquilo. Para criar um sistema em que as mulheres fazem uma coisa, os homens fazem outra. E essa questão foi muito legal de ser colocada, porque a ciência é um campo que acabou contribuindo para as mulheres serem inferiorizadas, né? Não é só a religião, você não fica tão crível pra gente achar que só a religião
prejudicou, que as mulheres escravizou. Não foi só isso, foi todo um sistema econômico, questões científicas, políticas muito fortes, tudo culminou naquilo ali. I made a suggestion. To do what? More freedom. Uma das críticas mais legais que Handmaid's sofreu, e é muito interessante que finalmente tenham tocado nesse assunto mesmo, foi sobre a questão racial, a partir de uma série da Netflix, Dear White People, e muita gente ficou triste, chateada, tentaram inclusive desmerecer Dear White People, que é uma série que faz muito sucesso, não à toa tá indo pra 4ª temporada também. Quem é Dear White People? Uma coisa meio nessa linha, quem é Dear White People pra criticar Handmaid's? Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos cada um se pôr no seu lugar. A crítica foi extremamente pertinente porque Handmaid's Tale sofre com um problema desde a primeira temporada de subrepresentação racial e étnica. A Carissa Vieira, que tem um canal aqui no YouTube, também fez um vídeo bem específico sobre o assunto, sobre representação racial em Handmaid's. O que Cara Gente Branca critica é esse feminismo branco, de que o que está acontecendo com essas mulheres na série já aconteceu com as antepassadas de mulheres negras. Já foram pessoas escravizadas e tratadas basicamente daquela maneira. Então, quando virou uma escravização de mulheres brancas, aí o mundo ficou chocado. O que para as mulheres brancas é algo distópico, para as mulheres negras é histórico. Foi basicamente isso que a série falou. I don't know if you've seen it, but The Handmaid's Tale takes place in an imaginary future where an entire group of people are violently forced to work and make babies against their will. It's what black people call history. E outra crítica muito interessante que Cara Gente Branca fez foi em relação ao Nick, que muita gente fica romantizando o relacionamento, não sei como chamar aquilo que Nick e Johnny tiveram, e a própria personagem de Cara Gente Branca começa a romantizar a personagem lá da paródia que existe na série com o cara que foi o abusador sexual da personagem principal. É um reflexo do que as pessoas realmente fazem, né? E eu acho legal que Handmaid's, pelo menos no último episódio, atestou isso na figura do Mark Tuello, prendendo a Serena e dizendo, não importa, tá, tiveram um relacionamento, mas foi um abuso sexual. A gente teve na temporada 3 a personagem da Natalie of Matthew, que basicamente serviu como uma personagem que sofre crítica de uma forma geral em representações de entretenimento, representações de negros em entretenimento, que é a personagem negra que serve de escada para a redenção da personagem branca. Eles colocam uma personagem negra como aia, não desenvolve absolutamente nada, ela é uma aia que é pró-sistema, aparentemente, né? Apesar dela ter lá os momentos dela de falar, eu não queria mais e tal, ter esse filho, mas ela é uma pessoa totalmente resignada, o público começa a não gostar da personagem da Natalie, e no final das contas ela morre pra June, né, meio que virar a salvadora. Isso é muito complicado, muito complicado mesmo. E aí o Cara Gente Branca cumpre um papel de cutucar mesmo, e quem sabe na próxima temporada a gente vai ter uma representação mais legal, né? Handmaid's Tale is a very stressful show, and the parody in Dear White People is even more stressful. Então é isso, pistolamos aqui, acabou nosso balanço. Foi ótimo estar com vocês durante esse tempo. Esperamos que vocês tenham gostado também de estar com a gente. Sim. Vamos continuar fazendo podcast, então procura a gente aí nos streamings, Spotify, Deezer. E vocês que chegaram aqui no canal através de Handmaid's, acompanhem também as outras séries que a gente está falando por aqui. E a gente fez uma playlist também com várias séries que se relacionam de alguma maneira com Handmaid's, e chama até Ressaca de The Handmaid's Tale, a playlist. Tem lá dicas de séries, análise de algumas séries que se relacionam também. Fica o convite para vocês acessarem essa playlist. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!